Embora muitos tenham afirmado prever os horrores que estão por vir, ninguém os enxergou com mais clareza do que o profeta mais famoso do mundo, Nostradamus. Antes de Nostradamus ser conhecido como o misterioso vidente, ele foi primeiro um boticário e ajudou em regiões devastadas pela peste. Seu verdadeiro nome era Michel de Nostredame. Ele nasceu em dezembro de 1503 em Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. Não se sabe ao certo se o dia exato do seu nascimento foi 14 ou 21 de dezembro. Seu pai, Jacques de Nostredame, era um tabelião, ou seja, uma pessoa que elabora e autentica documentos legais. Sua mãe, Renier, vinha de uma família conhecida em sua cidade. Michel tinha muitos irmãos, mas o número exato não é claro porque faltam registros de nascimento daquela época. A família de seu pai tinha raízes judaicas. Antes de Michel nascer, seus antepassados já haviam se convertido ao cristianismo católico. A vida era difícil para muitas famílias judaicas na Europa naquela época. Eles eram frequentemente perseguidos, expulsos de suas casas ou forçados a mudar de religião. Quando se converteram, o avô dele e a família passaram a usar o sobrenome Nostredame. Isso significa Nossa Senhora, um título dado à Virgem Maria. Mas mesmo sendo claro que a família tinha ascendência judaica, dizem que eles ainda praticavam o judaísmo em segredo e ensinavam pessoalmente a Cabala para Michel. A Cabala é uma tradição do misticismo judaico. Ela trata da criação de Deus e da conexão do mundo espiritual com a vida humana. Ela se difundiu em comunidades judaicas da Espanha e do sul da França. Antes mesmo da época de Nostradamus, alguns escritores diziam que isso influenciou a maneira obscura e simbólica de escrever de Nostradamus. Isso pode ser verdade, pois fazia parte do mundo intelectual da região dele. Mas não há nenhum documento claro que comprove o quanto ele estudou isso pessoalmente. Também há poucas informações confiáveis sobre sua infância. Há uma velha história de que ele teria aprendido medicina com seu avô materno. Além disso, por volta de 1518 ou 1519, ele entrou na Universidade de Avignon, uma das universidades mais antigas da França. Naquela época, ele ainda não estudava para ser médico. O que os estudantes normalmente estudavam era gramática, retórica e lógica. Eles também liam as obras de pensadores gregos e romanos, como Aristóteles e Cícero. O objetivo disso era treinar o estudante a falar, discursar, escrever e construir argumentos claros. Mas seus estudos não duraram muito. A peste se espalhou pela região e a universidade foi forçada a fechar. Durante surtos, pessoas evitavam cidades lotadas. Quem podia, mudava-se temporariamente para o interior, já que a doença se espalhava mais rápido em áreas densas. Depois que a universidade fechou, dizem que Michel viajou por vários anos por diferentes partes da França e regiões vizinhas. Ele estudava sobre plantas, remédios à base de ervas e fabricação de medicamentos. Foi aí que ele começou a trabalhar como boticário. O boticário naquela época era como o que hoje chamaríamos de farmacêutico. Ele preparava misturas de plantas, especiarias e outros ingredientes, mas a maioria dos remédios deles ainda não era científica. Frequentemente, eles se baseavam apenas na tradição, observação e crenças transmitidas por muitas gerações. A medicina daquela época era bem diferente da atual, sem antibióticos como a penicilina. Ainda não existiam vacinas modernas e não havia um conhecimento claro sobre bactérias e vírus. Por isso, até mesmo uma infecção simples, que hoje é fácil de tratar, podia ser fatal naquela época. Um dos tratamentos mais comuns era a sangria. O médico reduzia o sangue do paciente porque acreditava que era necessário equilibrar os líquidos do corpo, que eles chamavam de humores. Quando uma pessoa ficava doente, eles achavam que havia sangue ou outro líquido em excesso no corpo dela. Essa prática só piorava a condição do paciente. O paciente doente ficava ainda mais fraco quando seu sangue era retirado. Mas como essa era a crença médica aceita na época, muitos médicos continuavam a fazer isso. Em 1529, Michel entrou na Universidade de Montpellier para estudar medicina. Montpellier é conhecida por ter uma das escolas de medicina mais antigas da Europa. Mas depois de algum tempo, ele teve um problema. Os oficiais da universidade descobriram que ele já havia trabalhado como boticário. Isso era proibido para seus estudantes. Naquela época, preparar e vender remédios era visto como trabalho manual, enquanto as universidades valorizavam muito sua formação acadêmica. O trabalho manual era frequentemente considerado por eles como uma ocupação de classe inferior.
Por causa disso, Michel foi expulso da universidade. Existe um documento remanescente sobre sua expulsão nos registros de Montpellier. Por causa disso, não está claro se ele realmente obteve um doutorado oficial em medicina. Em vez de desistir completamente, ele continuou a produzir remédios e a ajudar as comunidades. Aos poucos, ficou conhecido por enfrentar a peste. Era uma das doenças mais perigosas da Europa naquela época. A peste não atingiu apenas durante a peste negra da década de 1340, ela voltava repetidamente a diferentes cidades ao longo de muitos séculos. Ela frequentemente se espalhava por lugares por onde circulavam mercadores, viajantes, navios e produtos vindos de outras regiões. Como o sul da França estava em rotas comerciais importantes, frequentemente sofria surtos. Quando havia notícias de peste em algum lugar, a entrada de pessoas e produtos era limitada. Em alguns portos da Itália, os navios eram obrigados a esperar antes de serem autorizados a atracar. Daí surgiu o conceito de quarentena, da palavra que se refere a 40 dias. Uma das coisas que Michel fez contra a peste foram as chamadas pílulas de rosa. Elas continham pétalas de rosa, cravo, cipreste e outras plantas aromáticas. O cheiro dessas pílulas podia mascarar o mau odor do ambiente, mas não eliminava as bactérias causadoras da peste. Mas as pílulas de rosa não foram a única recomendação dele. Ele também incentivava a manter o ambiente limpo, lavar os utensílios, remover imediatamente os cadáveres e proporcionar ar fresco aos pacientes. Ele também não confiava na sangria, como muitos médicos daquela época. Mesmo assim, esses métodos ainda não eram suficientes para realmente curar a peste. Mas fazia mais sentido manter a limpeza e evitar lugares contaminados do que retirar sangue de um paciente já debilitado. Como ele estava disposto a ir para lugares afetados pela peste, seu nome se espalhou pelo sul da França. Ele ainda não era famoso por astrologia ou profecias. Nessa fase da sua vida, ele era conhecido primeiro como boticário e médico durante a época da peste, uma pessoa que usava o conhecimento limitado de sua época para combater uma doença que nem os melhores médicos da Europa ainda compreendiam totalmente. A maior mudança na vida de Michel de Nostredame começou com uma tragédia pessoal intensa. No início da década de 1530, ele morou em Agen, no sudoeste da França. Ele foi convidado para lá por Jules César Scaliger, um renomado médico e estudioso da Itália. Scaliger tinha um vasto conhecimento e tinha muitos livros sobre medicina, história, filosofia e literatura antiga. É possível que a biblioteca dele tenha ajudado a ampliar as leituras e ideias de Michel. Enquanto estava em Agen, Michel se casou com uma mulher local. Esse não era o nome verdadeiro dela, mas ela costumava ser chamada de Henriette d'Ancos. Eles tiveram 2 filhos, mas em 1534 sua esposa e seus filhos morreram. Costuma-se dizer que a causa foi a peste, mas não há registros suficientes para confirmar qual doença exata os matou. O que está claro é que Michel perdeu sua primeira família de uma só vez. Para alguém que ajudava em lugares atingidos pela peste, isso foi muito pesado. Ele conseguia dar conselhos para outras famílias, mas não conseguiu salvar sua própria esposa e filhos. Depois disso, ele deixou Agen e voltou a viajar. Há histórias de que ele também teve problemas com a igreja em 1538 por causa de algo que disse e que foi considerado contra a religião. Mas não está claro se ele realmente foi submetido a um julgamento formal por heresia. A Europa era perigosa nessa época para qualquer um suspeito de se opor à igreja. A reforma protestante estava se espalhando e o conflito entre católicos e protestantes estava se intensificando. Até mesmo uma palavra errada, uma acusação errada poderia trazer grandes problemas. É possível que Michel tenha viajado por várias partes da França e da Itália nos anos seguintes. Na Itália, ele viu mais de perto o rápido crescimento da indústria de impressão. Por causa da prensa tipográfica, ficou mais fácil produzir e vender várias cópias de um livro. Isso foi importante porque, mais tarde, não seria apenas a medicina que o tornaria famoso. As gráficas levariam seu nome para várias partes da Europa. Mas antes de se tornar escritor, ele voltou a ajudar no combate à peste. Em meados da década de 1540, ele ajudou a lidar com o surto em Marsella e em outros lugares da Provença. Ele ficou conhecido por estar disposto a ir às comunidades com muitos doentes. Há histórias de que algumas cidades lhe deram pensão como pagamento por seus serviços. Em 1547, ele se estabeleceu definitivamente em Salon de Provence. Lá, ele se casou com Anne Ponsard, uma viúva rica. Eles tiveram 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas.
Como N já tinha sua própria riqueza e Michel também já tinha renda, a vida dele se tornou mais confortável. Ele não precisava mais viajar sempre para áreas com peste e passou a ter tempo para escrever e estudar astrologia. No Renascimento, astronomia e astrologia ainda não eram claramente separadas. Muitas pessoas instruídas acreditavam que os movimentos dos planetas e das estrelas influenciavam o clima, as doenças, a política e o destino das pessoas. Não eram apenas as pessoas comuns que acreditavam nisso. Até mesmo famílias ricas, reis, rainhas e líderes políticos contratavam astrólogos para pedir conselhos sobre sua saúde, casamento, filhos e futuro. Por isso, em 1550, Michele lançou seu primeiro almanaque. O almanaque era um livreto pequeno e barato com informações para um determinado ano. Ele podia conter calendário, previsão do tempo, conselhos sobre plantio, datas importantes e previsões astrológicas. Mas era mais barato de fazer do que um livro grande. Por isso, muitas pessoas podiam comprá-lo. Era como um pequeno guia anual, fácil de carregar e de ler. Na capa do seu almanaque, Michele usou a versão em latim do seu nome, Nostradamus. Soava mais forte e mais misterioso do que Michele de Nostredame. A partir de então, esse foi o nome pelo qual o público o conheceu. Seu primeiro almanaque fez muito sucesso, então ele começou a lançar novas edições todos os anos. Geralmente, eles continham previsões sobre o clima, doenças, conflitos políticos e possíveis acontecimentos envolvendo pessoas famosas. Por causa disso, seu nome se espalhou ainda mais. Comerciantes ricos, nobres e outras pessoas poderosas começaram a pedir seus conselhos. Eles queriam saber se seus negócios teriam sucesso, se suas famílias estariam seguras ou o que poderia acontecer em seu futuro. Mas ele não escrevia previsões simples e claras. Ele usava símbolos, nomes antigos de lugares, palavras estranhas e frases com muitos possíveis significados. Às vezes, ele misturava francês, latim, grego, italiano e o dialeto local, dificultando provar que suas previsões eram erradas. Quando uma interpretação não se concretizava, as pessoas podiam simplesmente dizer que entenderam errado. Se algum evento lembrava o que ele escreveu, era visto como cumprimento da profecia. Esse foi o segredo do sucesso de Nostradamus. Em 1555, ele lançou a primeira parte de seu livro mais famoso, o Les Prophéties. A primeira edição tinha 353 quartetos e uma longa mensagem para seu filho César. O quarteto é um poema curto composto por 4 linhas. Ele os agrupou em conjuntos chamados de centúrias. Isso não significa que cada grupo se refere a 100 anos. Foi chamado de centúria apenas porque a maioria dos grupos deveria ter 100 quartetos. Nas edições seguintes, a coleção ainda aumentou. A versão mais completa, lançada após sua morte em 1568, tinha 942 quartetos divididos em 10 centúrias. A maioria das profecias em Les Prophéties não está vinculada a um ano exato. Essa é a grande diferença em relação aos seus almanaques anuais. Como não há uma data clara, um quarteto pode ser associado a um evento que aconteceu anos depois, séculos depois, ou até mesmo nos dias atuais. Muitos dos seus poemas falam sobre reis, rainhas, guerras, quedas de cidades, fome, pragas, tempestades, incêndios e outros desastres. Ele também usou nomes da Grécia e Roma antigas, incluindo deuses, heróis e antigos líderes militares. Ele citou várias regiões da Europa, Mediterrâneo, Mar Negro, Balcãs e áreas do antigo Império Otomano. Isso não era raro para um escritor instruído no Renascimento. Naquela época, o conhecimento europeu sobre outros países crescia com a descoberta de novas áreas marítimas e territórios do Império. A vastidão dos lugares e desastres que ele mencionou deu aos seus poemas um uso quase infinito. Quando havia guerra, havia versos que podiam ser relacionados a isso. Em casos de terremotos, enchentes ou morte de líderes, havia quartetos associados a esses eventos. Isso não prova automaticamente que ele viu o futuro, apenas mostra o quão amplo e vago era o seu modo de escrever. Em outras palavras, Nostradamus não fez previsões claras. Ele criou poemas enigmáticos que podem ser reinterpretados, dependendo do evento ao qual o leitor deseja associá-los. E como continuam existindo guerras, desastres e mudanças de governo, as pessoas continuam encontrando novas maneiras de dizer que as palavras dele se tornaram realidade.
O segredo da popularidade das profecias de Nostradamus está mais na forma como ele escrevia do que nos temas abordados. Ele mencionou muitos lugares, desde França, Itália, Espanha e Inglaterra até o Mediterrâneo, Europa Oriental e territórios do Império Otomano. Às vezes, ele não usava apenas nomes de países, mas também colocava nomes de cidades, ilhas, rios e antigas regiões. Por causa disso, muitas pessoas de diferentes países conseguem encontrar versos que podem associar à própria história. Quando há uma guerra ou desastre em algum lugar, existe a possibilidade de Nostradamus também ter mencionado um nome semelhante. Mas isso não significa que ele viu todos os acontecimentos do futuro. Ele gostava de usar nomes antigos que eram usados na época do Império Romano. Ele também usava histórias sobre reis, rainhas, imperadores, rebeliões, pragas e a queda de reinos. Muitas dessas ideias não vieram de uma visão mágica. De acordo com o estudo de suas obras, ele tirou muito material da Bíblia, de livros antigos de história, crônicas medievais e coleções mais antigas de profecias. Entre as obras que ele leu estão as de Suetônio e Plutarco, que escreveram sobre a vida, guerras, conquistas e quedas de famosos líderes da Grécia e de Roma. Por isso, quando Nostradamus fala sobre um governante cruel, um império em queda ou famílias reais disputando o poder, isso nem sempre é uma nova visão. Ele pode ter extraído um padrão de um acontecimento real do passado e transferido para um futuro incerto. Ele também usou uma coleção chamada Mirabilis Liber. Foi publicado na França em 1522 e contém previsões cristãs mais antigas sobre guerra, desastres, o anticristo e o fim do mundo. Há também partes de seus escritos que se assemelham aos textos de Girolamo Savonarola, um frade italiano que pregava sobre o castigo de Deus e mudanças na sociedade. Na introdução do livro de Nostradamus, muitas citações da Bíblia aparecem quase na mesma ordem usada por Irólamo. Hoje em dia, isso poderia ser chamado de plágio ou de empréstimo excessivo, mas o sistema de escrita era diferente no século XVI. Naquela época, era comum pegar, modificar e combinar trechos de livros mais antigos sem uma citação clara. Não se sabe se ele escolhia cada fonte com cuidado. Alguns pesquisadores acreditam que ele lia de forma sistemática e só então combinava as ideias que se encaixavam no que queria escrever. Outros dizem que ele usava um método parecido com abrir um livro aleatoriamente. Quando encontrava uma história na página escolhida, ele a usava como base para uma nova quadra. Isso não pode ser totalmente comprovado, mas está claro que muitas partes de seus escritos têm origem em textos mais antigos. Também cresceu a lenda de que ele usava fogo, água, rituais mágicos ou entrava em transe para ver o futuro. Mas em suas próprias cartas, sua explicação é mais simples. Ele dizia apenas que tentava acalmar e silenciar a mente antes de escrever. Ele também não se chamava sempre de profeta, mas ele descrevia o que fazia como um estudo de astrologia, história e possíveis padrões de acontecimentos. É importante lembrar que o mundo dele era muito diferente do nosso. No século XVI, as grandes mudanças na ciência estavam apenas começando. Nicolau Copérnico publicou a ideia de que a Terra e outros planetas giram ao redor do Sol. Isso desafiou a antiga crença de que a Terra era o centro de tudo. Ao mesmo tempo, a Reforma Protestante dividia o cristianismo ocidental. Católicos e protestantes estavam em guerra. Alguns reinos estavam caindo, novas potências estavam surgindo. E muitas pessoas acreditavam que o grande castigo de Deus estava próximo. O mapa do mundo também estava se expandindo. Os navegadores europeus chegaram às Américas. Portugal encontrou uma rota marítima para a Índia, contornando a África, e no início da década de 1520, a expedição iniciada por Fernão de Magalhães completou a primeira viagem de circunnavegação bem-sucedida ao redor do mundo. Nessa época, ciência, religião, astrologia, alquimia e magia ainda estavam misturadas. O limite entre a ciência e as antigas crenças ainda não era claro. Mesmo estudiosos sérios da época estudavam o movimento dos planetas e buscavam transformar outros metais em ouro. Por isso, não é estranho que uma pessoa com formação em medicina, como Nostradamus, também usasse astrologia e profecias antigas. Mas não é a época dele que faz com que ele ainda seja famoso hoje. Ele continua sendo discutido porque dizem que previu algumas das maiores tragédias da história. O problema é que, na maioria das vezes, só depois que um evento acontece é que as pessoas procuram a quadra que pode ser relacionada a ele.
Um exemplo é o grande incêndio de Londres em setembro de 1666. O incêndio começou em uma padaria e se espalhou por uma grande parte da cidade. Nostradamus tem uma quadra que menciona Londres, fogo, e um número que pode ser interpretado como 66. Por causa disso, seus seguidores disseram que ele previu exatamente a tragédia. Mas outros detalhes não coincidem. O poema menciona um raio, mas não foi um raio que iniciou o incêndio. Também há uma sugestão de que muitas pessoas morreriam, enquanto oficialmente poucas mortes foram registradas. Por isso, só parece impressionante quando se escolhem as partes que coincidem e se ignoram as partes que estão erradas. O mesmo aconteceu com a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Nostradamus escreveu poemas sobre grandes tumultos na França, um novo governante e medo na Itália, Espanha e Inglaterra. Isso pode ser relacionado a Napoleão, mas também pode ser aplicado a muitas guerras na Europa. Quando um reino entra em caos, é normal que surja um novo líder, e também é natural que os países vizinhos da França se envolvam. Um quarteto também é associado a Adolf Hitler, sobre uma criança nascida em uma família pobre que usaria sua fala para conquistar muitas pessoas. Parece se encaixar em Hitler, mas não há nenhum nome claro, não há data, Alemanha, Partido Nazista ou Segunda Guerra Mundial na própria linha. A descrição de um líder poderoso e eloquente pode se referir a muitas outras pessoas na história. Alguns dizem que Nostradamus também previu o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, porque ele escreveu sobre uma praga devastadora que atingiria duas cidades. Mas ele não mencionou o Japão, bomba atômica, radiação ou agosto de 1945. As duas cidades são uma expressão comum presente também em textos religiosos e históricos antigos. Uma frase sobre o mal que cairia do alto também foi associada ao assassinato do presidente John F. Kennedy. Mas esse tipo de frase é muito ampla. Isso pode ser usado para qualquer líder que tenha sido baleado, bombardeado, caído ou assassinado de um lugar alto. O exemplo mais claro de associação errada é o dos ataques de 11 de setembro de 2001. Naquela época, espalhou-se na internet a suposta profecia de Nostradamus sobre dois pássaros de aço que cairiam do céu e atingiriam uma grande cidade. Mas Nostradamus não escreveu essas palavras. Esse é um texto moderno que foi espalhado após o ataque. Não há evidências sólidas em seus livros autênticos de que ele previu exatamente os ataques às Torres Gêmeas. Aqui vemos o verdadeiro motivo pelo qual Nostradamus parece estar sempre certo. Seus poemas são curtos, não há datas claras, os nomes são confusos. Há muitos símbolos, e são todos acontecimentos que se repetem na história. Guerra, incêndio, doença, assassinato de líderes e queda de governos. Quando acontece uma grande tragédia, é aí que as pessoas procuram versos que possam ser encaixados nisso. Às vezes, mudam a tradução, escolhem apenas a parte que convém e deixam de lado os detalhes que não se encaixam. Por isso, o maior mistério não é como Nostradamus viu o futuro. A pergunta mais importante é como cada geração conseguiu transformar suas antigas palavras, sem um significado claro, em novas profecias. A suposta profecia sobre dois pássaros de aço caindo em uma grande cidade, na verdade, não foi escrita por Nostradamus. Essas linhas só se espalharam depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Mais tarde, ainda foram adicionadas linhas sobre um rio que se encheria de sangue e mortos que voltariam a andar. Essas coisas não estavam nas profecias originais. Isso mostra o grande problema com a reputação de Nostradamus. Muitas previsões atribuídas a ele foram alteradas, mal traduzidas ou completamente inventadas por outras pessoas. O mesmo acontece com as chamadas previsões dele para os tempos modernos. Há quem relacione seus poemas à ascensão do rei Charles III, à guerra na Ucrânia, às mudanças climáticas e até mesmo às viagens para Marte. Existe um quarteto sobre um rei das ilhas, que será substituído por alguém que não se esperava que se tornasse rei. Alguns associam isso ao rei Charles e ao príncipe Harry, mas os nomes Charles, William, Harry ou Grã-Bretanha não aparecem no próprio poema. Também não há uma data clara. O mesmo acontece com a alegação de que ele previu as mudanças climáticas, porque ele escreveu sobre calor extremo, o mar em ebulição, destruição das colheitas e fome. Mas esses temas de seca, fome e calor extremo já eram comuns em escritos religiosos e históricos da época. Há também uma linha sobre uma grande guerra que durará 7 meses. Isso é associado a vários conflitos, mas não diz onde vai acontecer
quem vai lutar ou quando vai começar. Há outro quarteto sobre o aumento extremo do preço do trigo, até que as pessoas sejam forçadas a comer umas às outras. Isso é frequentemente usado para prever o colapso do suprimento de alimentos. Mas esse tipo de imagem já é há muito tempo um símbolo de fome extrema e destruição social. Em outras palavras, não há uma base sólida para dizer que Nostradamus fez previsões exatas sobre Marte, Ucrânia, família real ou sobre um ano moderno específico. A maioria dessas são interpretações modernas. É realmente difícil entender os poemas dele. Ele misturou francês, latim, grego, italiano e a língua usada na época na Provença. Ele também usou símbolos, nomes antigos de lugares, anagramas e palavras com muitos significados possíveis. É possível que ele tenha feito isso para tornar seu livro mais misterioso, mas também pode ter sido uma forma de se proteger. No século XVI, era perigoso ser acusado de usar magia negra ou de se passar por profeta. O problema quando um poema é vago é que fica muito fácil associá-lo a quase qualquer acontecimento. Um exemplo disso é a palavra Hister. Muitos dizem que isso se refere a Hitler, mas na época de Nostradamus, Hister era usado como o antigo nome de uma parte do rio Danúbio. Sem conhecer o significado antigo disso, é fácil confundir com um erro de ortografia de Hitler. O mesmo ocorre com o nome Rousseau. Alguns associam isso ao filósofo Jean-Jacques Rousseau, embora esse já fosse um sobrenome comum na região de Nostradamus, antes mesmo do nascimento do filósofo. Mas o maior problema é a quase ausência de datas exatas. Entre os inúmeros quadras dele, poucos têm um ano específico. A maioria não tem um período claro, por isso podem ser associados a acontecimentos que ocorreram depois de 10 anos, 100 anos ou até 400 anos. Nostradamus explicou que a história é cíclica. Para ele, guerras, revoltas, desastres e quedas de líderes acontecem repetidamente. Há verdade nisso, mas como ele não deu datas ou detalhes claros, é quase impossível testar se uma previsão está certa ou errada. Quando as profecias foram lançadas pela primeira vez em Lyon, em 1555, Nostradamus não recebeu apenas admiração imediatamente. Alguns ficaram impressionados, mas outros o consideraram um charlatão, louco ou alguém que usava práticas ocultas. Hoje, no entanto, seus editores continuaram a lançar novas edições. Ele planejava criar 1000 quartetos divididos em 10 centúrias. Ele não conseguiu terminar isso completamente. A edição lançada em 1568, 2 anos após sua morte, tinha 942 quartetos. Esta se tornou a principal coleção lida até hoje. Nostradamus não escreveu apenas profecias. Ele também escreveu um livro sobre cosméticos, remédios, comidas, conservas e diversas misturas. Inclui a produção de óleos, branqueadores de dentes, produtos de beleza e ingredientes usados na época como afrodisíacos. Isso não era incomum em seu tempo. O boticário daquela época não fazia apenas remédios. Ele também podia preparar alimentos, perfumes, maquiagem, misturas de ervas e produtos usados em casa. Ele também escreveu sobre hieróglifos egípcios, mas naquela época, os europeus ainda não conseguiam ler a antiga escrita egípcia. Ainda levaria mais de 200 anos até que a Pedra de Roseta ajudasse a entender isso. Por isso, o que ele fez se baseou apenas em textos gregos mais antigos e nas crenças erradas dos estudiosos sobre os hieróglifos. Essas obras mostram que ele não estava apenas esperando por visões. Ele era escritor, tradutor, boticário, astrólogo e um comerciante que produzia livros que o público queria ler. Seu nome ficou ainda mais conhecido quando foi notado por Catarina de Médici, esposa do rei Henrique II da França. Catarina era fascinada por astrologia e tinha interesse em previsões sobre sua família. Ela mandou chamar Nostradamus para Paris e, supostamente, pediu que ele fizesse o horóscopo de seus filhos. Nostradamus ficou ainda mais famoso depois que Henrique II morreu em 1559. O rei foi ferido em um torneio de justa quando a lança quebrada de seu oponente atravessou seu capacete. Atingiu a parte próxima ao olho dele e ele morreu alguns dias depois. Isso foi relacionado ao quadro sobre o jovem leão que derrota o leão mais velho e perfura seu olho dentro da gaiola dourada. Parece combinar, mas há alguns problemas. O poema não menciona claramente Henrique. Também não é comum que ele e seu oponente sejam conhecidos como leões, e a gaiola dourada só foi interpretada como capacete depois que o acidente aconteceu. No entanto, a semelhança foi suficiente para que Catherine e outras pessoas da corte real acreditassem ainda mais nele.
Mais tarde, ele foi reconhecido como conselheiro e médico do rei Carlos IX. Isso lhe deu renda extra, proteção e uma posição elevada. Nostradamus, no entanto, não viveu em um palácio enorme. Ele permaneceu com sua esposa e 6 filhos em Salon de Provence. Ele ganhava dinheiro com livros, almanaques, consultas e outros trabalhos. Eles também investiram no canal de Crapon, um projeto que levava a água do rio Durance para as terras secas ao redor de Salon. Isso auxiliou na irrigação e agricultura. Isso mostra que Nostradamus não estava interessado apenas em astrologia. Ele também sabia escolher investimentos práticos. Quando chegou a década de 1560, sua saúde estava piorando. Ele sofreu por muito tempo com gota, uma dolorosa inflamação nas articulações. Depois, ele também teve forte inchaço corporal por acúmulo de líquidos. Ele ainda teve um último problema com as autoridades locais quando publicou um almanaque sem a permissão necessária. Naquela época, a revisão dos livros era rigorosa, porque a França estava prestes a entrar em longas guerras religiosas entre católicos e protestantes. No verão de 1566, ele sabia que sua condição já era grave. Ele organizou seu testamento e deixou seus bens para a esposa e os filhos. Ele morreu em 2 de julho de 1566, aos 62 anos de idade. Há uma história famosa de que ele teria dito ao seu secretário na noite antes de morrer que não seria mais visto vivo ao nascer do sol. Talvez ele tenha dito isso por saber que estava perto de morrer, ou a história pode ter sido exagerada para parecer que previu sua morte. Também existem muitas lendas sobre seu túmulo. Dizem que quando seus restos foram transferidos em 1700, foi encontrado um medalhão com a inscrição 1700. Há também uma história de que soldados abriram seu túmulo durante a Revolução Francesa e depois foram mortos, como ele teria previsto. Existem várias versões dessas histórias. Por isso é mais seguro tratá-las como lendas que aumentaram sua reputação misteriosa e não como fatos comprovados. Nos séculos seguintes, as profecias ficaram ainda mais famosas. Sempre que havia guerra, incêndio, assassinato, epidemia ou grande desastre, as pessoas voltavam a procurar seus poemas. O interesse ficou ainda mais forte no século XX. Ele foi associado a Hitler, à bomba atômica, à morte de Kennedy e a muitas outras tragédias modernas. Existem livros e programas de televisão que afirmam conseguir conversar com Nostradamus do além-túmulo. Junto com isso, também aumentaram as citações falsas e as histórias inventadas sobre ele. Muitas pessoas conhecem o nome dele, mesmo sem nunca terem lido seu verdadeiro livro. Fizeram dele tema de filmes, documentários, romances e videogames. Na cultura popular, ele é frequentemente retratado como um homem que claramente viu o futuro. Mas uma imagem diferente aparece quando estudamos sua verdadeira vida. Ele não cresceu como um profeta misterioso. Ele era um boticário que testemunhou muitas mortes por causa da peste. Ele ganhou a vida como médico, viajou e conheceu vários estudiosos. E mais tarde usou astrologia, história, religião e livros antigos para criar poemas obscuros sobre o futuro. Provavelmente, o que ele viu enquanto enfrentava a peste teve um grande impacto sobre ele. Ele testemunhou repetidamente a doença, o medo, a fome e a morte. Por isso, não é de se estranhar que seus poemas estejam cheios de fogo, guerra, seca, peste e a queda de reinos. E é também por isso que ele não foi esquecido. Se seus poemas tratassem apenas de assuntos simples, talvez já tivessem desaparecido há muito tempo. Mas ele escreveu sobre coisas que as pessoas temem em todas as épocas. Como não há uma data clara e há muitos possíveis significados em suas palavras, cada nova geração encontra sua própria tragédia que pode ser associada a ele. Talvez Nostradamus não tenha visto o futuro, mas está claro que ele entendeu algo sobre o ser humano. Enquanto houver medo da próxima guerra, doença ou grande tragédia, sempre haverá alguém que abrirá seu livro e procurará, por avisos nas palavras escritas há quase 500 anos.